As previstas na lei pode. E a Câmara ligada o dia inteiro também pode. A Câmara ligada ou uma Câmara de videovigilância lá em casa não pode. Não pode, naturalmente não pode. E também não estou a imaginar que ninguém desse consentimento para isso. Mas poderá haver. Mas pode, se houver um acordo, um regulamento interno, um acordo entre o empregador e o trabalhador, pode estar ligado à Câmara o dia inteiro, controlar as horas, controlar o dispositivo tecnológico, o equipamento tecnológico, o computador pode ser de inserção do cartão, portanto, com os dados biométricos para registro de assiduidade, como é permitido em termos de Código de Trabalho, pode perfeitamente, mas fora disso, que possa ser demasiado invasivo da privacidade do trabalhador, naturalmente que não pode e também não creio que algum trabalhador queira ter câmaras em casa. O artigo 28 do RGPD é claro nessa matéria ao estabelecer que sempre que o tratamento de dados for efetuado por um subcontratante, seja ele um contabilista, seja ele uma empresa de prestação de outro tipo de serviços, deve ser assegurado com medidas técnicas adequadas para que o tratamento satisfaça os requisitos e assegure a defesa dos direitos dos titulares de dados pessoais. Para assegurar as garantias compreendidas em relação ao tratamento a realizar, deve ser sempre celebrado, nos termos da lei, um contrato escrito entre o responsável pelo tratamento de dados e o subcontratante, apresentando cláusulas de responsabilidade com obrigações à confidencialidade e ao tratamento de dados pessoais. Não nos podemos esquecer que o subcontratante também é responsável pelo tratamento dos dados que ele próprio recolhe e, naturalmente, tem de ter igual cuidado e diligência com os dados disponibilizados pelos seus clientes, portanto, que são da responsabilidade, sendo o subcontratante tem sempre que ter em mente que é um corresponsável pelo tratamento desses dados. O RGPD obriga as empresas a conservar apenas os dados que estão atualizados, mesmo no decurso da relação laboral. Só os que estão atualizados, portanto, não se guardam dados desatualizados. Este é o princípio da minimização dos dados contemplado pelo RGPD e que obriga que o responsável pelo tratamento a se processar. De acordo com o princípio da minimização dos dados, em que os dados só podem ser conservados pela empresa durante o período estritamente necessário, e os dados estritamente necessários é que podem ser conservados e sobre isso não há qualquer dúvida. Por exemplo, quando um determinado processo de recrutamento, e agora já não vou-me afastar um bocadinho, mas já lá vou, portanto, ao caso de quando o acesso ao contrato de trabalho, quando um determinado processo de recrutamento terminar, há um processo de recrutamento aberto, quando terminar, a gestão de recursos humanos deve ter um procedimento para eliminar currículos e todos os documentos complementares recolhidos durante esse processo, no caso os diplomas, noutros casos o registro criminal, deve eliminar. Contudo, se houver um acordo com o candidato a esse emprego ou com o candidato não selecionado, que os currículos se possam manter atualizados durante um ano e só durante um ano. Portanto, dará o consentimento para que na base de dados dessa empresa à qual se candidatou, que o currículo se possa manter ativo durante um ano, porque pode surgir uma outra vaga para as quais as suas competências se poderão enquadrar. Terminado esse prazo de um ano, a documentação tem de ser eliminada. Ou deverá haver uma comunicação escrita, portanto, com todos os requisitos do consentimento e com todos os requisitos mesmo do consentimento, para o candidato confirmar ou atualizar os seus dados. Mas,
sendo que os dados de um trabalhador que tenha tido uma efetiva relação laboral após a cessação do seu contrato de trabalho, os dados devem ser minimizados e só mantidos os estritamente necessários. Acontece que, por questões fiscais, os dados referentes, por exemplo, à remuneração e outras compensações, têm de permanecer na contabilidade do empregador. E têm de permanecer na contabilidade do empregador pelo menos por um período de 10 anos. Logo, não são automaticamente eliminados. E os dados do trabalhador no contexto laboral, após uma efetiva relação laboral, há dados que o direito ao esquecimento só ao fim de 10 anos é que pode acontecer. Porque, por exemplo, a contabilidade não pode, em termos fiscais, eliminar os recibos de vencimentos de remunerações, de ajudas, custos de compensações durante 10 anos. Portanto, não podem ser eliminados, por isso simplesmente. Logo, o esquecimento só a partir de 10 anos, que é uma questão que o direito ao esquecimento nem sempre é automático e nem sempre pode ser exercido na hora. Esta é uma questão que por vezes se pensa que agora continuar nas listagens dos funcionários da empresa, continuar, isso não pode, isso tem que ser tudo eliminado, continuar no Departamento de Recursos Humanos com o número que teve de funcionário e os dados dele, isso tem que ser apagados de imediato, naturalmente. O seu telemóvel, o seu telefone pessoal ligado. Mas, naturalmente, que, como eu há pouco dizia à boa fé, também o bom senso impera nestas questões. Claro que se um trabalhador tiver, por exemplo, um filho doente, ou até um progenitor que esteja doente, ou um filho que faça um exame, e que nesse dia pode pedir perfeitamente às suas chefias se pode ter o telefone sem som numas curtas horas de trabalho, mas que naturalmente que para que não seja permitido ter o telemóvel ou o telefone pessoal ligado durante o horário de trabalho, tem que haver regulamentação interna nesse sentido, e o trabalhador tem que ter conhecimento, não é só porque houve, mas o trabalhador nem sabia que era proibido. Por outro lado, também há empregadores que permitem a utilização do telemóvel, do telefone da empresa para fins privados. E permitem porquê? É uma maneira do trabalhador ter o telefone ligado 24 horas por dia e mandar uma mensagenzinha com a esperança que este responda e que não se desligue e que não esteja desconectado. E, portanto, por vezes permite a utilização para fins privados. Mas, claro que o trabalhador não pode estar a utilizar, por exemplo, algo que até pode ser visível, o WhatsApp para fins privados e não responder a um WhatsApp dos colegas. Portanto, então desliga o telemóvel. Estas questões da utilização do telefone da empresa para fins privados parece-me a mesma questão de utilizar o endereço de correio eletrónico, o e-mail, do empregador para fins privados. Porque depois as pessoas queixam-se que têm lá questões e e-mails pessoais. Mas é assim, é tão fácil, é uma questão que eu me tenho debatido, até nas formações em empresas, é tão fácil criar um endereço de correio eletrónico. Por que razão é que as pessoas recebem tudo no e-mail do empregador? Depois, por vezes, acontecem coisas desagradáveis. A mesma coisa, a utilização pode ser permitida do telemóvel do empregador, mas se querem mesmo desligar no final do período de trabalho, então não utilizem o telemóvel do empregador, é a minha opinião. Pelo menos evita sanções e evita a deterioração das relações laborais. Não, deve usar um computador da entidade empregadora e não o computador pessoal, porque o empregador, e não tem que ser um portátil, pode ser o computador.
se nas instalações do empregador, isto é tão fácil de resolver, eu sei que há muitos problemas e conflitos nessa matéria, mas se o trabalhador no local de trabalho, nas instalações físicas do empregador, tem um portátil ou um computador para seu uso, se passou a estar em teletrabalho, por que razão é que não traz o equipamento para casa? E trabalha no mesmo equipamento. Não vejo, são questões de. Também pode-se melhorar com mais facilidade, também se pode melhorar no local de trabalho. O trabalhador também pode beber um copo de água e pode entornar para o teclado e variar o computador, também no local de trabalho. Por isso é que várias empresas é proibido garrafas de água, copos de água, só garrafas de água de vidro ou de metal mais pesadas para não correr o risco de tombar com tanta facilidade e danificar o equipamento. E, portanto, o trabalhador, desde que saiba que não pode utilizar, beber água de outra maneira, portanto, está no acordo interno, no regulamento interno. O regulamento interno, desde que aceite, portanto, só que nós também sabemos que o trabalhador está sempre numa relação muito mais precisa trabalhar e, portanto, a maior parte assina o regulamento, não é que concordo com tudo o que diz o regulamento, mas que se as regras eram essas e aceitou trabalhar naquela empresa, aceitou as regras naturalmente também. Pode. Nas horas de trabalho? Não especifica. Durante as horas de trabalho, e se o telefone é equipamento da entidade empregadora, não pode pedir coisa nenhuma. Se está no horário de trabalho, tem que cumprir com as suas funções. Fora do horário de trabalho, eu dizia, desligam-se os telefones. É o direito a desligar. Sim. E, portanto, já não há controle nenhum. Porque o horário de trabalho é até às 18 e às 18h01 tinha o telefone desligado. Pois, acabou o horário de trabalho, no outro dia, ao início da manhã, retomará. Portanto, não pode controlar. É porque o trabalhador também tem que fazer exercer os seus direitos. Se desligar o telemóvel, podem ligar 500 pessoas. Não atende, nem ouviu sequer. Tem o telefone desligado. Só que o trabalhador também utiliza para fins privados e depois rejeita as chamadas, não atende. Mas tem o telemóvel ligado. O melhor é sempre desligar. Nós, quando saímos do nosso local de trabalho, quando é físico, fechamos a porta e saímos, não é? Portanto, em casa também temos de aprender a fechar a porta. Mas no horário também não é fechar a porta à tarde toda para ir para o café, para a esplanada, agora que estão abertas. Porque também há essa parte. Não é? Eu no local de trabalho também me ausento 5 minutos para fumar um cigarro. Mas se calhar ir ao café da esquina e estar na esplanada são mais do que 5 minutos, não é? Portanto, essa também é outra parte. E eu, quando digo isto, faço sempre com muitas cautelas, que eu não quero que ninguém considere que eu estou a privilegiar o lado do empregador, mas também nós sabemos que se há pessoas que trabalham muito mais, mas produzem muito mais no regime de teletrabalho, também há pessoas que aproveitam todos os bocadinhos para fazerem o mínimo. Portanto, são casos, não é? Casos e casos. Temos aqui algumas afirmações, mais que perguntas, que diz que há entidades empregadoras que obrigam os trabalhadores a trabalhar em computador próprio, portanto, não são questões propriamente ditas. Mas ainda tenho aqui uma outra muito interessante. É uma questão que surgiu na pandemia, porque estão em teletrabalho e não foram provavelmente os trabalhadores que escolheram o regime de teletrabalho e que não existe regulamentação na lei portuguesa, portanto, e por isso mesmo é que há estes projetos de lei por causa da utilização de equipamento pessoal do trabalhador, a questão de há pessoas que não tinham uma internet com tanta velocidade, portanto, ou tanta capacidade de internet antes de estar em teletrabalho e ter um pacote muito mais caro que o tem que suportar, como gastam muito mais luz, naturalmente gastam muito mais luz do que gastavam quando estavam a trabalhar nas instalações do empregador.
E são essas questões que eu digo sempre que tem que imperar o bom senso e a boa-fé, e que o empregador tem que saber se poupa, não pode poupar, não pode, se poupa nas instalações, tem que dar uma compensação, uma ajuda de custo aos trabalhadores, e não está regulamentado, e essa parte é bastante complexa. Portanto, espera-se que os projetos de lei resultem numa lei que regulamente todas estas especificidades que só se verificaram agora na pandemia, porque eu penso que o teletrabalho, o trabalho remoto, veio para ficar e é um trabalho de futuro em grande parte. Não mais vão ser as mesmas pessoas que estavam em janeiro e fevereiro de 2020 em teletrabalho, quando terminar a pandemia, que esperemos que seja rápido, vão ficar muito mais pessoas em teletrabalho. Isso penso que não há dúvidas algumas. Há aqui uma outra questão que se refere à proteção de dados dos clientes, caso o trabalhador trabalhe com bases de dados. Eu creio que já tinha sido respondida que tem que haver uma proteção e tem que usar o equipamento da empresa. E eu aconselho aos empregadores também um acordo de confidencialidade com o trabalhador. Porque quando eu estava a dizer uma das desvantagens, um problema do teletrabalho é sair das instalações do empregador para outro local, os segredos de negócio e a base de dados dos clientes é o segredo de negócio. Os dados de compra desse cliente é um segredo de negócio, e nós sabemos que até mesmo dentro das instalações do empregador, os tribunais de trabalho por vezes deparam-se com muitos casos de violação do sigilo profissional e dos segredos de negócio, e portanto eu penso que os empregadores deverão ter cautelas, e vale mais investir em equipamento seguro para os trabalhadores estarem a trabalhar do que permitirem o uso porque faz podem ficar os dados todos ao dispor do trabalhador, e portanto e se há pessoas, senão não tínhamos, se isso não pudesse acontecer, não havia razão de ser termos direito penal e estarem contemplados no Código Penal vários crimes dessa natureza. Portanto, também temos que ver que as pessoas, eu aconselho sempre acordo de confidencialidade. Se for violar, as sanções, não é? Tem outra questão aqui em relação ao teletrabalho. O teletrabalho é obrigatório somente se mantém até dia 16 de maio, mantendo-se depois desta data obrigatório somente para os casos dos conselhos de risco e de imunodeprimidos, ou mantém-se teletrabalho para todos, sempre compatível até dezembro de 2021? Segundo, só saberemos na quinta-feira, ponto. Quinta ou sexta-feira é que saberemos. Se a partir do dia 16 já não é obrigatório o teletrabalho. Mas também nos recordamos que tanto o nosso Primeiro-Ministro como o nosso Presidente da República disse que o teletrabalho é para manter até dezembro. Há outra pergunta. Portanto, vamos ficar a aguardar. Eu não tenho informações privilegiadas sobre o que vai acontecer a partir do dia 16, não tenho informação privilegiada, e também se a tivesse, naturalmente, por questões de confidencialidade, também não poderia divulgar, não é? Mas não tenho informação privilegiada nessa matéria. Temos aqui uma outra pergunta, que é a seguinte: a entidade patronal pode recolher a imagem dos trabalhadores e, por um lado, para divulgá-las a nível organizacional e, por outro, para efeitos promocionais dos seus produtos e serviços? A entidade patronal pode recolher a imagem dos trabalhadores. Pode. Pode. Desde que estes prestem o seu consentimento. E aqui, quando o consentimento não é um meio legítimo ou não é um requisito de legitimidade para o tratamento de dados nas relações laborais, neste caso da recolha de imagem e até de som e de voz, é exigível o consentimento do trabalhador, tanto para a divulgação a nível organizacional, dentro da organização, como para efeitos promocionais dos seus produtos e serviços. Portanto, a entidade pode sempre propor ao trabalhador e pode sempre
pode sempre recolher imagens. Porém, para cada finalidade da recolha dessas imagens, é necessário sempre um consentimento específico e, naturalmente, cumpre com os restantes requisitos do consentimento. Ainda assim, o trabalhador deve ser informado do momento em que as imagens estão a ser captadas e qual a finalidade dessa recolha, no momento em que a mesma ocorre. Por exemplo, não tem muito a ver, mas hoje porque estamos aqui, eu dei consentimento à Walter Scluver para que se fosse gravado este webinar e que o possa divulgar como um produto comercial. Desconheço e também não quero saber em pormenor, porque é uma coisa que não me diz respeito, se a doutora Flor Bela Jorge tem algum acordo ou não com a Walter Scluver nesse sentido, mas a imagem da doutora Flor Bela Jorge e a voz também está a ser gravada e vai ser divulgada. Portanto, se não houver um regulamento interno, se não foi recolhido o consentimento, terá de ser recolhido. E se a doutora Flor Bela Jorge o consentir, claro, consente porque organizou este webinar, mas se o consentir, não é nenhuma violação do seu direito, porque o direito à imagem é um direito fundamental e é um direito de personalidade. E, portanto, se o consentiu, está consentido. E sabe que a gravação é neste momento, neste curso de tempo. Agora, se não consentiu, quando somos convidados ou preparamos, também não aceitamos, não é? Não é aceitar e amanhã, no caso das empresas, essa questão levanta-se e conheço alguns casos que se levanta para uma questão promocional e o trabalhador quer aparecer e nem lhe pedem consentimento ou por desconhecimento ou negligência e aparece. Mas depois, se soube que esse vídeo promocional trouxe muitas vantagens para o empregador, também quer vantagens pessoais. E nessa altura é que costuma colocar a questão de não pode divulgar as minhas imagens. Mas, portanto, as pessoas sabem que a imagem, todos nós sabemos há muito tempo, e não é uma questão de literacia, porque as pessoas sabem que a sua imagem, portanto, é preservada e protegida constitucionalmente e civilmente e que para alguém a utilizar temos que consentir, ou não, podemos não consentir. De momento eu não estou a ver aqui mais nenhumas perguntas, não sei se a nossa audiência quer enviar mais alguma pergunta, tem sido muito participativa. Temos recebido aqui muitos agradecimentos, que depois lhe farei o favor de enviar, muito elogiosos para a senhora professora Lourdes Dias Alves. Muito obrigada. Quem me conhece sabe que estas matérias, além do interesse prático que têm, apaixonam-me e são questões, todas as questões da vida e que dizem respeito às pessoas, à melhoria das condições de vida e da vivência das pessoas, são matérias que me apaixonam muito e que as estudo por paixão, sobretudo por paixão. Não sei se vamos dar aqui mais uns minutinhos. Pois eu acho que vamos encerrar aqui a nossa sessão, não temos mais perguntas, seguramente que serão lembradas mais tarde e passarei aqui a fazer o encerramento da nossa excelente webinar. Não havendo então mais questões, eu estou aqui a olhar para o lado, a ver se chega mais alguma, mas não. Assim sendo, não havendo mais questões e considerando que também ainda estamos dentro da nossa hora, eu quero prestar o meu agradecimento à audiência que apresentou questões muito interessantes, com uma elevada capacidade intelectual jurídica e sem a qual não tinha sido possível dar luz a este nosso primeiro encontro organizado pela Walter Scluver. Eu lembro que o texto preparado pela senhora professora Lourdes Dias Alves também será enviado por correio eletrónico a todos os participantes, caso não tenha sido descarregado. No envio do agradecimento enviamos também um questionário que muito agradecíamos que respondessem, são 2 perguntas, não mais que isso, e
Mais uma vez, um profundo agradecimento à senhora professora Lourdes Dias Alves pela disponibilidade imediata com que se uniu a esta iniciativa e pela bondade de dar a conhecer as suas reflexões muito interessantes sobre os eternos novos direitos dos trabalhadores, contribuindo assim para o apuramento da ciência jurídica e da sua aplicação prática, em que precisamos de tempo para alcançar também a justiça para todos. Por fim, eu não posso deixar de dar uma palavra à máquina administrativa da Wolters Kluwer, sem a qual não tinha sido possível concretizar este evento, em especial às minhas colegas Inês e Mari Carmen, que estão a trabalhar a partir de Valência, e ao meu diretor Álvaro Ortiz, que é o diretor para Portugal e para os países da América Latina de língua espanhola e portuguesa, que está sempre, alguns por aí, não sei em que fuso horário. Termino esperando que o encontro tenha sido proveitoso para todos. Desejo votos de boa saúde para todos os participantes e famílias e o meu até breve. Muito obrigada. When you have to be right. Wolters Kluwer.